Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, como é que você está? Espero que esteja bem, que esteja se protegendo, cuidando de si e das pessoas próximas a você. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos para compartilhar aquilo que a palavra de Deus tem para nós no livro de Daniel, permanecendo fortes em um mundo hostil. Hoje nós vamos focar em alguns trechos do capítulo 6. Mas eu peço que você aí na sua casa, com calma, com tranquilidade e com reverência à palavra, leia o capítulo 6 por inteiro. Ele traz uma das grandes histórias do Antigo Testamento e eu queria que a gente focasse nesse momento em duas passagens, mas leia o capítulo todo, é uma história muito rica e muito valiosa. Amém? Queria ler com vocês, no capítulo 6, os seguintes versos, do 4 ao 5 e o verso 10, ok? Antes de ler, um breve resumo do que você vai ver no capítulo 6. Como eu já tinha dito, uma das histórias mais conhecidas, já que estamos falando de Daniel na cova dos leões. Em resumo, a gente vê que ao servir ao rei Dário, Daniel atinge uma posição de influência e de prestígio entre os comandantes, entre os líderes, entre o povo persa, na Babilônia. Alguns dos seus inimigos ficam com inveja, porque Daniel é um judeu, é um exilado, um estrangeiro, está tomando poder e prestígio de pessoas que seriam da própria nação. Então esses inimigos procuram alguma forma de derrotar Daniel e convencem o rei a decretar uma lei em que todos precisam orar ao rei Dário e não a nenhum ídolo ou nenhum deus, nacional ou estrangeiro. Daniel, mesmo assim, ora publicamente, voltando-se para Jerusalém, nas janelas da sua casa. É capturado, acusado, é colocado na cova dos leões. No dia seguinte, o rei, ao chegar lá, encontra Daniel ainda vivo, pois Deus enviou um anjo que segurou a boca dos leões, impedindo que Daniel tenha sido devorado. Com isso, os inimigos de Daniel é que são atirados aos leões, e o rei vem louvar ao Deus de Israel, que é poderoso para livrar o seu povo. Vamos focar em duas passagens desse capítulo 6, tá certo? Nos versos 4 e 5 fala o seguinte: os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso, concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. No começo do capítulo, fala que o rei Dário dividiu o seu reino em aproximadamente 120 províncias. E em cada uma delas tinha um alto funcionário para governá-las. Daniel era um desses altos funcionários. E nesse momento em que ele atinge status e prestígio, seus inimigos começam a vasculhar a vida dele em busca de alguma falha, em busca de encontrar algum defeito que eles possam acusá-lo diante do rei. No verso 5 falam: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Trazendo para a nossa vida, você já pensou se no trabalho, na escola, em casa com sua família ou em qualquer outro ambiente, a única acusação que possam fazer contra você é a adoração que você faz ao seu Deus? Daniel se mostra como um indivíduo extremamente honrado e extremamente respeitoso com o ambiente que ele está. Lembrem, ele está em um ambiente totalmente hostil à sua religião e à sua fé. Mesmo assim, ele não usa de recursos vãos ou ainda imorais ou ilegais para se dar bem naquele local. Ele mantém a obediência às leis, aos estatutos e às regras, sendo respeitado por todos. Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. É o que fala lá no verso 3.
Daniel era um exemplo de profissional. Daniel entendia que não havia separação entre a sua vida espiritual e a sua vida secular. Ambas faziam parte da mesma coisa, da sua existência. Então não fazia sentido ele ser alguém diante de Deus, em seus momentos de adoração e de culto, e ser uma outra pessoa em seu trabalho, em suas atividades, digamos assim, entre aspas, mundanas. Daniel entendia que a sua devoção e adoração a Deus envolvia todo o seu ser por completo. Por isso, ele devia manter-se íntegro, independente da corrupção, independente da idolatria ou de qualquer outro pecado que dominasse na Babilônia. Daniel era um exemplo, a ponto de não terem nada a culpá-lo em sua vida. Você tem sido um exemplo no seu trabalho, na sua escola, nos seus estudos? Você tem sido uma pessoa íntegra aonde quer que você vá, a ponto de a única acusação que possam fazer contra você é a adoração do seu próprio Deus? Pense um pouco sobre isso. Daniel estava em um local hostil à palavra de Deus, hostil à religião dele, e mesmo assim ele manteve-se íntegro. Nós estamos num país que essencialmente tem pessoas cristãs e temos liberdade de culto. E mesmo assim o que nós vemos são pessoas ditas cristãs, mas que não têm nenhuma dessas características nas suas habilidades. Elas adoram a Deus, professam em seus lábios o nome do Senhor, mas isso só acontece no domingo, no dia de culto, na igreja, nos templos. Sua vivência na escola, no trabalho, em qualquer outro ambiente tem sido falha. Essas pessoas não representam aquilo que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que o reino de Deus venha através de nós pela terra. Ele nos convida a fazer isso. E uma das formas de fazer isso é mostrando a integridade e a excelência que o nosso Senhor Deus tem em tudo que faz. Devemos repetir e replicar aquilo que Daniel tem feito. Em seguida, vamos ver o verso 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Observe, no momento que a lei é aprovada e Daniel descobre essa lei, ele não usa da sua influência, do seu poder, para barganhar uma desculpa ou alguma forma de safar dessa lei, digamos assim, perante o rei. Lembra que ele tinha muita influência e muito respeito com o rei. Mesmo assim, ao saber da lei, Daniel prioriza o único que poderia cuidar e resgatar dele naquele momento, que era o próprio Deus. Daniel prioriza o momento de oração e sabe que é a Deus que ele pode buscar socorro e refúgio. Trazendo para os nossos dias, como tem sido a tua vida de oração na tua casa, nesse período de quarentena, de pandemia, de isolamento social? Talvez a oração seja o volante da sua casa, aquilo que dirige, que direciona todas as ações que você e sua casa têm feito. Talvez a oração seja apenas o pneu de estepe, que fica lá no canto e no momento de necessidade você recorre a ele. Daniel não usou a oração como estepe. A oração de Daniel não era um recurso reserva, era a principal forma dele conversar com Deus e ser direcionado de acordo com as decisões que o Senhor queria com ele. Precisamos entender que, assim como Daniel, a oração é fundamental para que a gente tenha um bom relacionamento com Deus. Nós temos uma porta aberta para conversar com Deus e muitas vezes negligenciamos isso. Muitas vezes deixamos de priorizar a oração, acreditando que os nossos próprios atos serão suficientes para nos livrar dos problemas e das dificuldades. Precisamos colocar a oração em primeiro lugar em nossa vida. Amados, que a gente use a palavra de Deus e a oração como nossas asas, nossos guias, nossos volantes que direcionem a nossa vida. Que a gente possa entender, assim como Daniel, que precisamos ter uma vida íntegra diante de Deus e dos homens, de forma igualitária, sem diferenças entre o que é sagrado e secular. Afinal, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita em você neste exato momento. O que você tem feito para as pessoas enxergarem
esse templo do Espírito. Vamos orar para finalizar esse momento? Peço que você baixe sua cabeça e vamos conversar com Deus, assim como Daniel passou conversando com ele esse período em que ele estava na Babilônia. Amém? Oremos. Querido Deus, obrigado pela palavra, obrigado pela vida de Daniel sendo descrita na tua palavra e obrigado por nos dar esse momento de conversa contigo, Pai. Obrigado por ter aberto as janelas do céu para conversarmos contigo. E nesse momento, em várias casas daqui da cidade e de outros locais, temos pessoas querendo conversar contigo, querendo se relacionar com você, meu Deus. E, através desse relacionamento, ter uma vida íntegra diante de ti e diante das pessoas ao redor. Senhor, nos ajuda a ser como Daniel, mesmo que às vezes a cova dos leões esteja aberta e ela nos leve à morte. Daniel foi resgatado para a tua honra e tua glória, mas sabemos de tantos missionários, de tantas pessoas que, ao professarem o teu nome, acabaram perdendo a vida. Sabemos que elas só perderam a vida terrestre, mas a vida eterna foi conquistada diante de ti, Senhor, graças à tua graça. Pedimos, Senhor, a mesma ousadia e o mesmo cuidado com a tua palavra e com a tua oração, assim como Daniel tinha. Em nome de Jesus, amém. Tenha uma boa noite, descanse, se proteja e juntos como IBC vamos passar por esse momento. Estamos separados no nosso momento presencial, mas aqui, através dessas telas, através dos áudios, das ligações e de outras formas de comunhão, estamos interagindo, fortalecendo e cuidando uns dos outros. Amém? Até a próxima!